Gravando. Então essa gravação tem um propósito e o canal tem um propósito. O nome do canal você já tomou conhecimento, deve ter entrado aí porque deve ter imaginado uma porção de coisas passou pela sua mente. Mas na verdade quem vai sentar nessa cadeira não sou eu, é você. Eu passei muitos anos sentado nela e dou graças a Deus que os choques de realidade que eu levei nessa cadeira fez uma verdadeira higiene, uma faxina mental, espiritual e emocional em mim. E me preparou para as revelações. O que eu vou colocar aqui são revelações. São todas as palavras até hoje seladas, todas as palavras que não foram ditas, são as palavras de Daniel, reservadas para o último tempo. Como está escrito lá, cele estas palavras, que elas estão reservadas para os últimos dias. Nós já estamos nos últimos dias, agora surge essa questão. Mas nós já chegamos nos últimos dias? Não, eu tenho revelação que eu só tenho netos, eu tenho revelação com meus tataranetos. Mas como um dia para Deus é 1000 anos, né? Eu acredito que daqui uns 50 anos nós estaremos entrando na fase final do Apocalipse. Então, 50 anos para o Senhor, deve ser alguns minutos, eu não fiz as contas. Deve ser alguns minutos, uma questão de horas. Eu não sei, eu vou fazer as contas para ver se nessa regra proporcional, né? Essa regra proporcional, 1000 anos está para um dia, 50 anos está para quanto? Quantas horas? Para ver quanto falta para que nós iniciemos a parte final desse apocalipse. Eu não fiz nenhum treinamento para não errar. E eu não pretendo evitar erros. Se eu evitar erros, eu corrijo logo a seguir. Eu sou tão vítima do egocentrismo mental que eu vou pregar aqui. Muito o egocentrismo mental que combate o coração. O meu egocentrismo mental é o espírito mundano que está instalado no meu espírito, porque eu me relaciono com ele constantemente. Senão não estaria instalado. Se eu estivesse na glória de Deus me relacionando com o Espírito Santo, com o Espírito de Miguel, com o Espírito de Deus, com o Espírito dos querubins, eu não estaria com o egocentrismo instalado na minha mente. Mas o egocentrismo foi o que sobrou para o querubim rebelde que se rebelou contra Deus. Quando ele deixou o amor, deixou a perfeição, deixou a santidade de Deus, a única coisa que ele tinha para levar consigo era o egocentrismo. E ali é a casa da raiva, do ressentimento e do medo, né? Raiva, ressentimento e medo. Então, se eu estou sob o poder do espírito do egocentrismo, é o espírito mundano, não é o espírito que o Senhor Jesus trouxe ao mundo, porque o mundo está sob o controle hoje, né? Exatamente há 2000 anos e 2022 anos, sob o controle, sob o governo do Espírito Santo, do Espírito do Senhor Jesus, de Deus. Mas até a morte do Senhor Jesus em carne, ele estava sob o controle total do espírito mundano, do espírito do egocentrismo. Para você saber, você vai saber o início dessa guerra e tudo o que se passou. E o porquê do início? Porque a guerra começou e eu preciso saber por que essa guerra começou. Eu só tenho 15 minutos, né? Eu estou respeitando esses 15 minutos, que eu estou gravando o áudio de 15 minutos. Depois eu parto para o próximo áudio, quando não der, o assunto não der. Então é desse jeito, tudo começou lá no Éden, que lá estava reinando a paz, né? Façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus falou isto num ambiente de paz, não foi num ambiente de guerra. Não havia guerra, né? Ainda não havia batalha no céu. Tudo é céu. Aqui é céu, o Éden é céu, né?
Somente o paraíso ali, o Éden, foi feito para que o homem fosse criado dentro do paraíso. Um lugar onde não era a glória de Deus. Por que disso tudo? Por quê? Por que foi feito um paraíso só para o homem e para os anjos não? Até outra questão. Mas por quê? Os anjos não foram criados dentro do paraíso? Não. Aquele paraíso, aquele Éden, a terra, esse ambiente lindo e bonito, essa natureza, isso aí foi o que Deus desenhou para criar o homem. Os querubim, ele criou com o espírito dele, na glória dele, no reino dele. Todo lugar é reino dele. Mas ele fez esse oásis. Oásis. Então tudo é um deserto? Não. Tudo é lindo, mas a terra é muito linda. E principalmente ali, no jardim do Éden, onde o homem foi feito e colocado. Tudo começou ali, a batalha no céu. Até o então não havia batalha no céu. A partir daquele momento começou a haver a batalha no céu. Então, aqui a cadeira elétrica, ela foi criada para te dar choques. Eu não sei quantos choques você está levando até agora, mas essa é a expressão da verdade, certo? E outro choque, você deve apenas ouvir e deixar o seu espírito trabalhar, porque o que vai trabalhar a assimilação disso daí e a inserção do que está sendo dito no teu espírito não é a tua vontade e nem a tua escolha, mas é o resultado da batalha entre o bem e o mal que vai se instalar logo após você ouvir. E você vai ouvir, porque nós estamos em tempos de ouvidos abertos. Abrir os ouvidos e ouvir o que Deus tem para falar, porque Ele está abrindo os ouvidos, preparando os ouvidos abertos. Por quê? Porque o fim está próximo. O fim está próximo. Mas não vamos fugir dessa revelação. Essa é a primeira, tem milhares de revelações. Toda palavra falada aqui era uma palavra que está sendo colocada em evidência, está sendo colocada em pauta, está sendo colocada em cima da bandeja. Eram palavras que não haviam sido reveladas no sentido espiritual, que não haviam sido reveladas. Então, existem dois espíritos governando o mundo, só que o Espírito Santo governa o espírito mundano. Por que isso? Que Deus não pode mandar um querubim assumir o reino da desobediência. Ele governa o reino da desobediência, mas nós nos relacionamos nas nossas interatividades com a desobediência, com a violência, com a rebeldia, com a raiva, com o ressentimento, com a prepotência, com a presunção, com os ciúmes, com a malícia. Eu me relaciono, eu sou criado, estou sendo gerado por Deus dentro desse ambiente espiritual, recebendo o impacto do bem e do mal nesses níveis. Quando Deus criou o bem e o mal, Ele não criou o bem e o mal nesses níveis. Estes são níveis que foram, limites que foram extrapolados quando ocorreu a guerra. A guerra, esse é o resultado da guerra. O mal foi extrapolado. O mal começou a mentir a respeito de si próprio. Como que o mal pode mentir a respeito de si próprio? Ele começou a agravar, a ampliar, a iludir, a criar enganos, a trapacear. Ele começou a ter vida própria. Ele se revestiu de um reino, o reino do mal, o reino da desobediência. Deixou Deus. De que maneira e por que você vai saber em todas as revelações, nas próximas revelações. Eu estou olhando sempre para o relógio, porque eu não posso ultrapassar 15 minutos. Mas este áudio já vai te dar um alerta, uma advertência, e vai te dar uma ideia, uma forma do tamanho das revelações. Agora eu vou entrar numa questão muito importante, né? Que vai ser para você outro choque da cadeira. Não se preocupe, eu tenho rinite, eu sempre vou apresentar essa característica aí. Não fico usando aquele negócio, né? Eu tenho a rinite alérgica, porque eu raspo a cabeça
todos os dias, dia sim, dia não. E dependendo da hora, o choque me causa resfriado, eu fico resfriado. E a rinite, eu tenho grandes dificuldades para paralisar a rinite. Então tá bom? Então vamos para frente. Porque a guerra começou exatamente quando o homem estava sendo criado. Porque o homem que ia ser criado, o Adão que estava sendo criado no jardim do Éden, é o Filho de Deus. Seria ali nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava sendo gerado por Deus. Mas como e por quê? É simples. Você vai levar um outro choque. Todos os anjos, Deus fez todos os seres, querubins, serafins, todos os anjos, né? Com todas as suas classes, com todas as suas diferenças ali de categorias, né? Que existe lá para as suas finalidades. Todos os anjos Deus fez fora dele, fora, entendeu? Deus não estava gerando eles no ventre do sentimento. Deus estava gerando no seu espírito. O Espírito de Deus é tudo, tudo, tudo que se apalpa e tudo que se não apalpa, tudo que se tange e tudo que não se tange, tudo que existe e tudo que te parece que não existe é Deus, é o Espírito de Deus. Não é possível existir alguma coisa que não seja Deus. Quem criou aquela coisa? Se Deus é o criador de tudo. Então, no princípio, era Deus. Eu sou o princípio. Eu sou o início. Por isso que é tão difícil para a gente imaginar como é Deus, de onde ele veio, né? Mas para ele não é difícil, ele é Deus, ele vai explicar para a gente, vai matar essa curiosidade, mas isso no tempo certo. Você está entendendo? Então, o homem foi o primeiro ser que Deus criou entrando dentro do coração. Ah, mas Deus entrou dentro do coração do homem? Entrou, quando Adão estava prontinho, tudo acabado, ele estava lá, inconsciente, inerte, lá em cima de uma maca, em cima da grama, levitando, não sei. Esse detalhe Deus não me revelou. Nem eu perguntei para ele, né? Mas ele estava lá, da forma que estava, mas o coração não batia e os órgãos todos, o pulmão não funcionava, a mente, os 5 sentidos não interagia com todo aquele Éden, né? Com toda a beleza daquela natureza. Os 5 sentidos não interagia, a visão dele não funcionava, né? Ele não cheirava, não comia, não bebia, não tinha necessidades fisiológicas. Adão estava pronto, não faltava nada em Adão. Mas ele não estava nem vivo e nem morto. Esse que é o ponto da revelação dessa questão agora. Ué, então o que aconteceu? Porque o coração de Adão começou a bater para ele começar a viver. Adão, ele recebeu a vida não foi a partir de si próprio. A mente começou, o cérebro, o computador começou a funcionar, os sentidos começou. Não foi a partir disso, foi a partir do batimento cardíaco. Quando Deus entrou nas narinas de Adão e se instalou no coração, o Espírito de Deus, quer dizer, o sentimento de Deus. Espírito é sentimento. Toda vez que eu falar espírito ou coisas espirituais, eu estou falando de sentimentos. Pois nós entramos nessa revelação também. Você precisa saber muita coisa para você saber a tua realidade, para você saber a escolha que você vai fazer, para você saber onde você está. Agora eu vou encerrar esse áudio, porque está dando uns 15 minutos, eu estou respeitando os 15 minutos, tá bom? Eu converso com você no próximo áudio.